Isaías 12, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Hoje é o dia que nós estamos aqui, vamos invocar o nome do Senhor, vamos tornar manifestos os feitos do Senhor, vamos cantar a Ele e vamos orar ao nosso Deus, dizendo coisas grandiosas ao nosso Deus, porque Ele merece. Vamos agradecer ao Senhor por todo o bem que Ele tem feito às nossas vidas, colocando diante dEle nossas vidas, colocando diante dEle as nossas orações, as nossas petições e as nossas ações de graça. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Paizinho querido, nós queremos, Senhor, nessa tarde invocar o Teu nome, porque nós sabemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer, sem o Senhor nada nós podemos realizar, sem a Tua presença, ó Deus, nós não somos nada. Por isso, Senhor, nós dedicamos e consagramos esse horário ao Senhor nessa tarde. Invocamos o Teu nome, invocamos para que a Tua mão esteja sobre cada um de nós, que o Senhor possa ouvir as orações feitas nessa casa, Pai. E oramos também por todos aqueles que estão vindo, por aqueles que estão fazendo a campanha, para que a Tua graça nos alcance, Senhor. Assim oramos, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Faça a palavra para o Senhor. Quero estar
igreja, peço que não vi. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra no livro de Tiago 5, capítulo 5, versículo 13 a 18. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão-lhes perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Irmãos, esse texto, na verdade, o tempo é curto, né? A gente teria muito tempo para estar falando cada detalhe dessa palavra. Mas como a gente está em uma semana de oração, o primeiro versículo, ele diz assim, tem alguém sofrendo entre vós? Eu creio que cada um que aqui se encontra, vou dizer que seja sofrendo, mas um pedido tem, né? A gente sempre tem um pedido, uma angústia, algo que a gente precisa pedir ao Senhor. Mas no mesmo versículo ele diz assim, se você não tem, se você está alegre, então você louve o Senhor. Então louvar na hora do louvor é uma oração, né, de gratidão, é um momento em que a gente diz para o Senhor, agradece ao Senhor por tudo. E não, de repente, por não ter nenhum motivo, assim, vou falar para vocês uma coisa que passou uma vez comigo, uma semana de oração. Naquela semana, estava tudo tão bem, que eu falei, não tem nada para pedir, mas temos a agradecer, né, por tudo aquilo que temos. E um versículo que ele diz que a gente precisa orar uns pelos outros. E eu fiquei pensando assim, poxa, será que naquela semana, que já passou, não tem como voltar atrás, por isso a gente precisa meditar na palavra, eu poderia ter colocado o meu tempo para orar por um irmão. A gente não ora uns pelos outros, mas todos nós temos os nossos pedidos. Se numa próxima semana de oração, a gente tiver com tudo em dia, tudo certo, não precisa pedir nada, vamos nos colocar a pedido de outros irmãos, que com certeza algum irmão aqui está com uma aflição maior do que eu, está com algum probleminha maior do que eu, né? Porque problemas todos nós temos, alguns, claro que de repente o que para mim não vai ser muito grande, é muito para outra pessoa, ela vai encarar de uma outra forma, ela vai receber aquele problema de uma outra forma, mas que a gente possa nos colocar à disposição para orar uns pelos outros, para que a gente possa. Tem um versículo que ele fala assim, confessar uns aos outros e orar uns pelos outros. A gente às vezes tem essa impressão de que a gente só pode pedir, a gente só pode confessar, não para o pastor, para um líder da igreja, mas aqui a palavra diz que a gente pode fazer isso com uma pessoa próxima. Se você confia em alguém e você está se sentindo fraco, chama esse irmão, olha, eu confio em você, vamos orar juntos. Porque a ideia de confessar não é só te contar, porque se for só contar, é quase uma fofoca, né? Só vou contar. É contar e dizer, vamos clamar comigo, vamos pedir ao Senhor comigo, junto comigo. Porque a palavra diz que a oração de um justo tem poder. E ele fala de Elias, e ele fala exatamente assim, ó, Elias era um homem semelhante a nós. Aí a gente para pensar, quando a gente vê algumas passagens de profetas, a gente tem a impressão, poxa, ele era o cara, né? Ele era Elias, ele foi um profeta, Deus ouviu a oração dele. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra, por um pedido dele. Aí eu penso, será que eu tenho esse poder? Não vai dar, tem que pedir alguém com mais gabarito. E não, irmãos, a palavra está dizendo que ele era como nós somos. Ele estava sujeito às mesmas paixões que nós. Inclusive, depois dessa passagem, ele foge, ele tem medo de Jezabel. Ela começa a perseguir
através de um pedido dele. Ele viu o Senhor mostrar para aquele povo que Baal não era nada, que Deus era tudo sobre aquela terra. E esse mesmo homem teve medo. Esse mesmo homem fraquejou, se escondeu, fugiu. Então, se ele, com esses mesmos sentimentos que nós temos, com esses mesmos medos que nós temos, foi capaz de orar por um pedido tão grande, por um pedido tão impactante, e Deus ouviu, Deus também pode ouvir as nossas orações. Então, que a gente possa ser mais ousados nas nossas orações. Às vezes a gente pede o básico porque a gente acha que Deus não vai ouvir uma coisa assim tão, tão gloriosa, tão grande, mas Ele pode. E que a gente possa se ajudar, que a gente possa orar uns pelos outros. Mas agora, antes foi orado pela igreja perseguida. Eu estou muito impactada com esse assunto, vai ser o assunto de amanhã. E eu tenho buscado, pesquisado, e isso tem mexido muito comigo. E hoje eu vi um testemunho de um norte-americano, ele está agora na Inglaterra, mas ele esteve no Brasil para uma comemoração de uma instituição, e ele fala sobre isso, para que todos nós possamos orar pela igreja, pelo país dele, para que eles possam receber a liberdade que ele recebeu através de oração. Ele estava preso. E uma pessoa lá falou assim para ele, ora, e ele falou assim, mas como eu vou orar? Eu não sei. A pessoa falou, você fala uma frase e no final você fala amém. Aí falava, Senhor, eu não quero morrer, amém. Senhor, eu não quero voltar. Ele estava preso na China. Aí ele falou assim, eu não quero voltar para a Coreia, amém. Tudo dele era amém, amém. E aí, ele estava esperando para ser deportado, né? E aí ele recebeu a notícia. Dois homens estavam aguardando ele lá fora da prisão. E ele fala assim, agora eu vou ser deportado. Tem jeito para a Coreia do Norte, que é a igreja, é o país que há mais perseguição na Coreia do Norte. Foi morto. E eram dois homens falando para ele com um sorriso, que não sabe o que tinha acontecido com ele, mas que ele era um sortudo, porque ele não ia ser mais deportado para a Coreia, mas que ele ia para Filipinas, aonde ele poderia ter a sua fé, poder ser livre, né? E aí, no testemunho dele, ele fala que hoje ele está fazendo pós-mestrado, um monte de coisa, políticas internacionais para tentar ajudar o país dele. E ele pede, nesse testemunho, que a gente possa orar por eles, por aquele país, que mais pessoas possam ser livres como ele for. Então, assim, a gente vê o poder da oração. Uma oração simples, de uma pessoa que não sabia nem orar, mas o coração dele o Senhor conhece, como Ele conhece o nosso. Então, que nessa tarde a gente possa ter a certeza de que, por mais simples que seja, o Senhor ouve as nossas orações. E que a gente possa, sim, se compadecer pelo próximo, pela igreja perseguida que a gente está vendo essa tristeza. Mas antes de lá, aqui dentro da nossa igreja, que a gente possa fazer uma oração pelo nosso irmão. E que esse irmão, quando precisar de ajuda, como a palavra aqui diz, chame os presbíteros. Aí isso vem na minha cabeça, irmãos. Às vezes a gente fica assim, poxa, estou internado, fiquei doente, o pastor ou os líderes da igreja nem vieram me visitar. A gente tem que parar com esse mimimi, porque a igreja não fala que ninguém tem que procurar. Fala assim, chame você está precisando de oração? Chame. Na época de Tiago não tinha nem celular. Hoje a gente pode ligar, a gente pode mandar um WhatsApp. Se eu não posso escrever, eu mando um áudio. A pastora Rita, o pastor Moisés, ou o irmão que você sente confiança. Chame, peça ajuda, peça oração. A palavra nos dá liberdade para isso. Amém? Então que a gente possa exercitar mais esse lado de oração, que é o começo de tudo, né? Tudo se inicia com oração, tudo se resolve com oração. E às vezes isso passa um pouquinho despercebido nas nossas vidas em alguns momentos. Amém? Amém. Vamos ouvir também um breve testemunho da irmã Cláudia, rapidinho, Marcos, mas a gente precisa também ouvir para também saber que nossas orações estão sendo atendidas. A paz, irmãos. Eu vou trazer um breve relato do que aconteceu comigo quando eu pensei que eu já não tivesse mais nada para viver, vamos dizer assim, de coisas boas que Deus tem para minha vida. No entanto, eu trabalhei durante 30 anos no comércio da minha cidade e eu gostava do que eu fazia assim, mas eu não estava assim, me realizando profissionalmente. Foi quando eu larguei tudo e vim para
para Vila Velha, morar com meu genro, com a minha filha, que me ajudaram, me instruíram, me inspiraram hoje para eu estar onde eu estou. Hoje, graças a Deus, eu consegui um bom emprego. Graças a Deus, estou tendo uma remuneração boa, daquela que eu sempre sonhei em ter. Isso tudo porque pessoas oraram por mim, pessoas me ajudaram. Porque eu estava numa depressão muito profunda, porque eu achei assim, já não tem mais nada para mim, já cumpri meu papel, né? Criei minhas filhas, casei as duas, graças a Deus. E não era isso. Deus ainda tinha muita coisa para mim, ainda tem muita coisa para mim. Eu estou com 52 anos e estou começando novamente. Eu digo que começando porque, né, é uma coisa nova, estou fazendo algo novo. Então, isso que está acontecendo tudo foi muita oração. Inclusive, essa porta que Deus abriu foi vindo aqui nas reuniões, coloquei meu pedido e Deus atendeu minha oração. Então, eu falo para os irmãos hoje, não se entregue. Quando a gente chega nessa faixa etária da vida, e a gente já tem mais de 50, né? Que no caso a gente vê muito aí que a depressão das pessoas é nessa faixa, né, etária de vida, 40, 50 anos. É porque as pessoas pensam assim, não tem mais nada para fazer. Mas tem muita coisa ainda. É só você buscar o Senhor, clamar o Senhor mesmo, falar, Senhor, o que você tem para mim ainda? O que eu posso fazer? Buscar, e também correr atrás, né, gente? Não ficar parado esperando, né? E é isso. Como o pastor falou, para ser breve, né, eu simplifiquei a história da minha vida. Tá bom, gente? Vamos aí erguer a cabeça, aquele que está triste hoje, aquele que está deprimido, depressivo. E eu não falei para vocês, mas eu sou a mãe da Nath, quem não me conhece, talvez tenha um visitante. E também eu trabalho embarcada hoje, né, sou cozinheira. A minha escala era 28 por 28, agora eu vou pegar uma escala de 47 por 47. Então eu quero pedir para os irmãos estar orando por mim, que é muito tempo que vou ficar no mar, tá? Mas Deus está comigo, graças a Deus. Obrigada, gente. Irmãos, vamos vir aqui para frente. Você que trouxe o seu pedido de oração, coloque aqui. Nós vamos agora orar, consagrando os nossos pedidos de oração ao nosso Deus, pedindo a ajuda do nosso Deus. E põe as mãos, vocês estão aí, sobre os pedidos de oração. Fica aqui, gente, fica aqui todos juntinhos para pegar fogo. Feche os olhos, vamos orar assim. Senhor, nosso Deus, Pai querido, nós louvamos e agradecemos o teu nome, pelo testemunho, pela palavra, pelos louvores e doados a ti. E agora, nesse momento, nós queremos colocar os pedidos de oração em tuas mãos. Sabemos que o Senhor já conhece cada um deles, porque o Senhor sabe tudo aquilo que pensamos e conhece o desejo do nosso coração. Mas nós queremos, ó Deus, que seja feito não a nossa vontade, mas a tua vontade nas nossas vidas. Então nós colocamos diante do teu altar estes pedidos de cura, de libertação, de portas abertas, meu Deus, de restauração, meu Deus, de relacionamentos, enfim, Senhor. Tudo está em tuas mãos. Nós aguardamos, ó Deus, para testemunhar dos seus grandes e dos seus pequenos feitos, que não são pequenos e são tremendos em nossas vidas. Assim nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, amados, agora só alguns avisos. Quinta-feira nós vamos ter aqui, né? Eu sou pentecostal, continua. Depois o avivamento na China amanhã. Retorno da IBD, café da manhã da IBD, você procura a pastora Ilma, confirma com a pastora Ilma, para que você possa participar desse lindo café da manhã, de regresso da nossa escola bíblica, e a Santa Ceia do Senhor no último domingo. Amém? Ah, sim. Na praia, sexta-feira, 19h30, nós vamos ter um luau para o Senhor Jesus. Então, para os nossos jovens, adolescentes, e toda a igreja está convidada para a gente tomar uma. A falta de encontro vai ser aqui na reta da igreja. Mas a gente sempre faz, né?
Então,